Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o psicólogo Assupini e esse aqui é o meu canal. Vocês sabem, toda semana a gente fala um pouquinho de psicologia por aqui. E hoje eu vou falar sobre um tema um pouco diferente. Eu vou falar sobre a romantização do abandono, do sofrimento, dos abusos. E para falar dessa romantização eu vou usar um filme chamado Castelo de Vidro, que eu assisti há alguns meses e achei muito interessante e muito real em determinadas situações. Mas o que seria essa romantização do sofrimento, a romantização do abuso? É quando as pessoas acham que passar por isso é bom, que passar por isso faz bem, né? E que você deve, por vezes, relevar as situações pelas quais você passou, porque a outra pessoa ou o abusador não tivesse em condições de saber o que estava fazendo, entre outras coisas, né? Achar que sofrer é bom. A gente tem muitas coisas com as quais nos conformamos. Por exemplo, quando uma pessoa é assaltada, a tendência das outras pessoas é dizer assim: ah, que bom que não aconteceu nada com você, o material a gente recupera depois. Isso é romantizar uma coisa ruim que aconteceu. Nunca é bom ser assaltado. Não importa que você ficou bem lá com a sua saúde, que não aconteceu nada de diferente, mas você perdeu alguma coisa que você tinha, que te fazia bem, que você demorou para conquistar. Então, esse filme, e como vocês sabem, quando a gente coloca aqui um filme no meio vai ter um pouquinho de spoiler, ele retrata isso muito bem. No começo do filme, a gente vê uma mulher saindo de um restaurante chique, com um noivo, bem vestida, e no trajeto eles encontram um mendigo que vai bater lá no carro, querendo alguma coisa. E ela fica assim, bastante assustada, ela reconhece aquele homem. E aí, com o decorrer da história, a gente descobre que aquele mendigo que bateu lá no carro dela, coincidentemente, era o seu pai. Então, nesse momento inicial, a gente tem aquela impressão, né, pelo roteiro, de que ela é uma mulher ruim, é uma mulher má, que abandonou o pai, que o pai está lá jogado com um mendigo, que ela tem vergonha do pai, entre tantas outras coisas que a gente pode pensar. Então vamos deixar o filme um pouquinho de lado nesse momento e vamos imaginar uma esposa, não uma filha nesse primeiro momento, que tem um marido alcoólatra, que bate nela quando está fora de si, que não trabalha regularmente, que chega ao ponto de oferecer a própria esposa como pagamento de uma aposta, ou então que pega todas as economias que aquela esposa juntou durante um tempo e usa para comprar bebidas ou para pagar suas apostas de um jogo. Bom, então vamos pensar que se fosse um estranho que fizesse a mesma coisa, que violentasse essa mulher quando ela não quisesse, que a roubasse, a gente ficaria sempre muito transtornado, né? Pensando, poxa, que maldade, que coisa ruim, tem que fugir dessa pessoa. Nesses dois casos, a gente vê um abuso. Agora imagina essa situação sendo feita pelo próprio pai. Né? Então a gente descobre no filme que esse cara que abusava dela, era alcoólatra, batia na mãe, batia nas filhas, que inclusive chegou a oferecer ela ainda quando muito jovem, com 16, 17 anos de idade, como prêmio para uma aposta de um jogo, e ainda fez com que ela subisse até o quarto do rapaz que ganhou o jogo dele, para que ela se entregasse como pagamento. E ela conseguia juntar uns trocadinhos trabalhando como babá, fazendo outras coisas, e deixava numa caixinha onde ele roubou tudo, todas as economias que ela tinha, porque a intenção dela era realmente fugir daquele inferno, fugir daquela vida que ela tinha e conseguir uma vida melhor. Só que ela cometeu um erro, né? Depois que o filme se desenrola, ela começou a se sentir culpada por ver o pai naquela situação. Ela ainda visitava a família que morava em um cortiço e quis inserir o pai na nova vida dela, nessa vida nova que ela era uma profissional bem-sucedida, noiva de um homem bem-sucedido também, feliz e pronta para casar. Aí convidou a família para a festa de noivado, que foi arrasada, né? O pai alcoólatra, abusador, ladrão, agressor, que ganhou essa chance de ter um convívio, acabou com a festa do noivado dela.
né? E essa filha começou a se sentir culpada cada vez mais, mesmo passando por todas essas situações. Ela não deveria sentir assim, né? Nenhuma pessoa deveria se sentir culpada quando passa por uma situação como essa. O que isso significa? Não significa que você tem que abandonar o seu pai, esquecer, jogá-lo às traças. Significa que você pode até ser grato por ele te dar o dom da vida, pode até amá-lo incondicionalmente, mas não pode deixar a sua vida, não pode ver a sua vida ser destruída pelo seu passado. Não pode simplesmente relevar ou achar normal uma agressão, um abuso, seja físico ou emocional. E ela passou pelos dois naquela infância. A gente não pode romantizar o sofrimento, nem achar que é comum. Isso não é sobre perdoar, é sobre seguir o rumo da própria vida, aceitando que não é errado deixar para trás quem só lhe fez mal em um período tão importante como a formação da sua personalidade e do seu futuro. Não é sobre abandonar ou deixar de ajudar, é sobre manter uma distância saudável, para que os fantasmas do passado não se tornem uma nova ameaça no presente. É sobre não se arrepender depois por ter desistido do futuro para reviver esses mesmos fantasmas do passado. Gente, o sofrimento não é um troféu, não deve ser valorizado como uma conquista, não deve ser alardeado como instrumento que torna pessoas fortes. Quem tira forças apenas da dor, do rancor, da raiva, da tristeza, não vai conseguir devolver apenas amor e a leveza. E ele vai julgar como fracos todas aquelas pessoas que tiveram apenas aquele sofrimento natural de toda a vida. Então, no final do filme, a moça acaba com o noivado, abandona o noivo por causa da família. E aí ela tem o seu futuro, que provavelmente, né, porque o filme acaba, vai ser completamente diferente, porque quis dar uma nova chance para uma pessoa que não fazia nada por ela. Aí, né, para terminar, tem um final um pouquinho mais diferente, que vai deixar a audiência um pouquinho mais triste, mas isso, se vocês quiserem, assistam lá. O filme chama Castelo de Vidro. Pessoal, menos romantização, menos sofrimento, mais ação em busca da felicidade, tá bom? Muito obrigado por estarem aqui comigo mais essa semana. Espero vocês na semana que vem. Grande abraço. Tchau, tchau.